Débora Oliveira aqui com a gente sobre o petróleo. É o que nós falamos agora. A crise do petróleo também impacta o combustível dos aviões, combustível de aviação. Eu até estava na dúvida se o preço das passagens já iria aumentar. Me surpreendi com algumas que não estão exatamente tão caras. Por enquanto, vamos ver como é que serão os próximos passos. A Petrobras deve anunciar nos próximos dias o reajuste nos preços do querosene de aviação. Ou seja, compra a passagem enquanto está menos cara. Elisa, você fala assim, alguns preços não estão tão caros, mas é que, na verdade, eu acho que a gente vai acostumando com algumas realidades. Fica anestesiado, né? Exato. Já com esses preços. Os preços das passagens aéreas, eles vêm em patamares mais elevados desde quando a gente começou aquela guerra lá na Ucrânia. E aí depois não voltou mais para patamares que a gente tinha anteriormente a isso. O Gabriel Monteiro, junto com o João Nakamura, conseguiram levantar nesse final de semana, Elisa, fizeram uma apuração com fontes muito próximas ali da operação de precificação também, inclusive de querosene de aviação lá da estatal da Petrobras, e eles conseguiram descobrir que o combustível de aviação pode ficar entre 70% e 80% mais caro nessa semana. Ô, louco. Vamos explicar isso, vamos lá. A gente tem, por contrato, tá, da estatal junto com as companhias aéreas e com o setor, eles têm um reajuste mensal. Isso aí já é dado determinante, assim, todo mês eles passam por um reajuste. Tem vários fatores que influenciam o combustível, né, o querosene de aviação, e existe esse aumento mensal. O último aumento aconteceu no dia 27 de fevereiro, a guerra começou no dia 28 de fevereiro. Esse aumento de 27 de fevereiro foi de 10%, ou seja, o que vai vir agora de aumento vai somar, obviamente, aquele aumento que a gente já teve em fevereiro. E aí, eles dizem que a gente deve ter 70%, 80% baseado nos modelos de cálculo da própria estatal, considerando que eles levam já, né, realmente para poder fazer essa conta, leva em consideração para fazer essa conta. Uma das coisas é a dolarização, porque a gente sabe que isso também tem um efeito direto. Elisa, a gente está com o dólar hoje chegando a patamares que a gente não tinha há 10 meses. Então, portanto, a gente tem uma alta acumulada no dólar desde... a gente tem hoje uma alta acumulada no dólar que a gente já não via há 10 meses, mas isso não acontece aqui só no Brasil, isso acontece a nível global por causa da guerra. E aí, o que acontece? Isso acaba chegando na ponta final, porque o combustível, Elisa, diz respeito a praticamente quase 50% das dívidas ou das despesas que as companhias aéreas têm mensalmente. Quase 50% do que toda companhia aérea gasta corresponde a, literalmente, querosene de aviação. As companhias aéreas aqui no Brasil, se a gente levar em consideração as 3 grandes companhias aéreas, realmente, né, as que têm de maior porte, a Gol, a Azul e a Latam, as 3 companhias aéreas já passam por momentos difíceis, já vem passando, inclusive, por processo de recuperação judicial e por aí vai, ou seja, já tem margem muito apertada. Então, inevitavelmente, isso chega lá na ponta. Aí, a gente teve nesse final de semana o Ministério de Portos e Aeroportos mandando um ofício para a Petrobras, para também para a estatal, para o Ministério da Fazenda, enfim, para poder fazer um apelo, dizer, olha, que esse reajuste não seja tão pesado assim. A gente separou aqui umas artes para poder mostrar para vocês, primeiro, o que pode acontecer se esse querosene de aviação realmente fica mais caro. O aumento das passagens, que era o que eu vim explicando aqui para vocês, acaba sendo inevitável porque metade do custo praticamente dessas companhias aéreas corresponde ao querosene de aviação. E aí, já que vai ter um custo muito maior de operação, as companhias aéreas acabam decidindo por cortar algumas rotas, aquelas que eles veem menos eficiência, para tentar reduzir custo. Além disso, as cidades acabam sem atendimento, principalmente essas que são rotas mais difíceis, de difícil acesso, ou que às vezes a companhia aérea mantém a operação muito pensando mais nessa questão realmente da pulverização e de dar acesso a determinados locais, acabam perdendo nessa história. Então aqui são as contenções que as companhias aéreas devem adotar se realmente a gente tiver um aumento nessa dimensão, tá? Na próxima tela eu vou mostrar para vocês quais foram as medidas enviadas para o Ministério da Fazenda, por parte até do Ministério de Portos e Aeroportos, para tentar reduzir os impactos disso. Essas medidas aqui já estão na mão do Ministério da Fazenda, mas até então não tem uma resposta do Ministério da Fazenda. Uma das medidas seria redução do PIS/COFINS sobre o querosene de aviação, mais ou menos parecido com o que aconteceu também com o diesel, justamente por causa dessa alta do petróleo. A outra opção seria zerar o IOF sobre as companhias aéreas. O IOF, sabe,
tarifa que você paga, principalmente transação internacional, quando você vai fazer compra de dólar, quando você faz compra da moeda em si, ou então quando vai fazer alguma compra que é dolarizada. Por que disso? Como eu já estava explicando, as companhias aéreas têm todas as despesas dela dolarizadas, ou seja, mesmo as companhias que atuam aqui dentro do Brasil, tudo é pago em dólar. Então, se você tira o IOF, você consegue reduzir bastante o impacto disso. Além disso, a outra medida seria reduzir imposto de renda sobre os leasings das aeronaves. E aí a gente contribuiria reduzindo também a dívida dessas companhias, porque muitas delas, os aviões que elas possuem não são das companhias aéreas, elas pagam leasing, tem uma dívida muito alta essas companhias aéreas. Dívida essa que também é baseada em dólar, ou seja, aí aqui a gente teria o IOF zerado atuando dos dois lados, né? Diminuindo o custo de operação e diminuindo também um pouco da dívida dessas companhias. Bom, o Ministério de Portos e Aeroportos enviou essas 3 medidas aí como sugestão para o Ministério da Fazenda, ainda não tem uma resposta, né? Como já estava dizendo aqui para vocês. Mas o fato é que esse aumento do querosene de aviação deve vir e que na ponta final isso deve bater em algum momento, Elisa, porque a disparidade do preço do diesel e tudo mais, do combustível, do que é praticado lá fora, já está bem representativo.